O gênero de jogo de terror sempre esteve muito presente na indústria dos jogos, seja no PC, no console, entre diversas outras plataformas, e alguns desses jogos lançados ajudaram a definir um padrão de qualidade para as próximas gerações e para os próximos jogos, como Resident Evil, Silent Hill, Five Nights at Freddy's, entre diversos outros jogos que ajudaram muito a definir padrões para as próximas gerações. Mas a gente pode afirmar com certeza que em 2013 teve um jogo que marcou muitas pessoas e foi um jogo muito elogiado e também muito amedrontador. Vários youtubers, como BRKS Edu, Alanzoca, entre outros canais de terror que faziam conteúdo ali na época, gravaram sobre o jogo e eu lembro de assistir e ficar abismado vendo o jogo, porque eu achava muito amedrontador e muito louco a experiência de ter um jogo tão diferente do que a gente estava acostumado. Mas basicamente, esse jogo foi lançado em 2013 pela desenvolvedora Red Barrels e teve como principal inspiração filmes do gênero Found Footage, como Hack e Cloverfield, que foram gêneros extremamente amedrontadores e gêneros que marcaram gerações de filmes também, porque era um padrão novo de qualidade para filmes de terror. E o Outlast se baseia basicamente no estilo Found Footage, onde o jogador tem uma câmera, pouca pilha para olhar lugares escuros, um manicômio cheio de gente maluca, lugares úmidos, cheios de sangue, cheios de cadáveres, e é basicamente isso que é a proposta do jogo Outlast. Além disso, o jogo, além de filmes, foram baseados também em jogos. O Outlast usou jogos de exemplo, os desenvolvedores utilizaram alguns jogos de exemplo, como o Amnésia, que foi lançado em 2010, e também o próprio Silent Hill, que foi desenvolvido há muito tempo atrás, mas utilizou-se alguns conceitos do Silent Hill para desenvolver o Outlast, como talvez ali os monstros que tem no Silent Hill foram utilizados de alguma forma para desenvolver ali os monstros que a gente tem no Outlast, que são, de certa forma, na minha opinião, muito criativos. Então, basicamente é isso, e eles utilizaram tanto o exemplo Found Footage quanto esses jogos para conseguir desenvolver um jogo simplesmente macabro e aterrorizante. Apesar de Outlast ser um jogo de terror, grande parte da sua história foi construída com base em eventos reais, em coisas como documentos históricos, teorias ligadas a experimentos humanos e instituições psiquiátricas. A Red Barrels buscou criar um terror que parecesse plausível, explorando o medo do que realmente poderia ter acontecido longe dos olhos públicos. Então, com isso, um dos principais pilares para a história do jogo é um projeto que existiu chamado Projeto MKUltra, que ele foi conduzido pela CIA entre 1950 e 1970. Esse projeto, ele basicamente envolvia vários experimentos ilegais relacionados ao controle mental, e ele utilizava pessoas como prisioneiros, pacientes psiquiátricos, civis, entre outros, e submetiam eles a testes de drogas psicoativas, como por exemplo o LSD, além da privação sensorial, tortura psicológica e lavagem cerebral. Então, muitos desses experimentos ocorreram sem consentimento das vítimas e diversos documentos oficiais só vieram a público anos depois. Então, isso reforça o clima de mistério e terror que inspira a trama de Outlast. Além do MKUltra, os desenvolvedores estudaram vários outros casos reais de abusos cometidos em hospitais psiquiátricos naquela época, que foi em torno do século XX. E, como não é segredo para ninguém, várias dessas instituições, os pacientes eram submetidos a tratamento extremamente violentos, como, por exemplo, eletrochoque sem anestesia, lobotomia, isolamento prolongado e contenções físicas. Essas práticas, que são totalmente desumanas, influenciaram diretamente na criação dos inimigos, do ambiente hostil e da sensação constante de sofrimento do Mount Massive Asylum. A arquitetura do asilo do jogo também tem inspirações de locais reais. O Mount Massive Asylum foi fortemente baseado no Richardson Olmsted Complex, que é um antigo hospital psiquiátrico de Buffalo, Nova York. Esse prédio ele é muito conhecido lá por sua história sombria. Ele foi projetado originalmente para tratar pacientes mentais, mas acabou se tornando um símbolo de abandono e das falhas do sistema de saúde mental da época. Esse tipo de construção, monumental, fria e opressora, contribui para a atmosfera de isolamento e claustrofobia sentida pela gente na hora que a gente vai jogar o jogo. Isso já linka também na importante crítica social que é presente na narrativa de Outlast, que aborda temas como a ganância corporativa, o uso de pacientes como cobaias e a falta de ética em pesquisas científicas. Isso está muito claro quando a gente cita a corporação Murkoff,
que é a antagonista principal da história. Ela representa as empresas reais que colocaram lucro e poder acima da vida humana, algo que já ocorreu diversas vezes ao longo da história. Então, com isso, a gente consegue entender que, ao se basear em fatos reais, o Outlast ultrapassa o simples terror fictício e se aproxima de um horror psicológico mais profundo, que é o medo de saber que muitas dessas atrocidades vistas no jogo têm raízes em acontecimentos reais, que realmente aconteceram na nossa história. Então, isso torna a experiência ainda mais perturbadora e memorável para o jogador. Agora, entrando em si no contexto de história do Outlast, a gente vai entrar um pouco em detalhes sobre personagens, sobre a história do jogo e como ela foi se desenrolando ao longo do tempo. Então eu não vou começar falando sobre em si o que a gente começa vendo no jogo, e sim um pouco sobre storytelling, o que vem antes, pra gente entender todo o cenário que passa o Outlast. O Mount Massive Asylum, ele surgiu em 1949 no estado do Colorado, com uma proposta de ser um hospital psiquiátrico que curaria pacientes incuráveis, pacientes que ali tinham problemas psiquiátricos que já estavam no fim da vida, que eles não conseguiam mais ter um acesso a um tratamento, a algum tipo de remédio, a algum tipo de salvação. Então, eles fizeram diversos tratamentos psiquiátricos de diversas pessoas, só que nesta época, em 1949, nos Estados Unidos, até 1971, foram registrados vários casos de violência, vários casos contra os direitos humanos, ou seja, eles não tratavam os pacientes da forma mais humana possível. Eles sempre tratavam os pacientes mal, sempre tratavam os pacientes em tratamento de choque, coisas que a gente viu anteriormente, que a Júlia citou aqui um pouco pra gente. Eles também faziam isso dentro da história do jogo. Então, em 1971, o governo dos Estados Unidos resolveu fechar o estabelecimento, fechar o local devido a diversas denúncias que estavam acontecendo ali dentro. Então, anos depois do fechamento do Mount Massive Asylum pelo governo americano, uma empresa chamada Murkoff Corporation chegou ao local e adquiriu a instalação para si, com o pretexto de fazer novas pesquisas psiquiátricas e revolucionar a medicina. Mas é claro que essa escolha de reabrir o Mount Massive Asylum para a Murkoff, uma empresa privada, não foi ao acaso. Eles queriam aquele local isolado da sociedade para desenvolver seus experimentos, que em muitos desses casos eram experimentos inumanos, eram experimentos que iriam forçar as pessoas ao limite, tanto as pessoas quanto os pacientes, quanto os médicos. Então eles queriam um local discreto para conseguir fazer seus experimentos que seriam, aos olhos da sociedade, seriam vistos como uma coisa abominável. Bom, e agora nós podemos partir para o primeiro evento do jogo, que é descrito nos quadrinhos lançados pela Red Barrels na Steam e nos seus sites oficiais. Alguns deles são até traduzidos para português. Eu vou ver se eu consigo encontrar e deixar na descrição, caso alguém tenha interesse de ler mais a fundo sobre a história dos quadrinhos. Mas basicamente ela vai retratar o início do projeto All Rider, que foi uma continuação de pesquisas iniciadas lá no projeto MKUltra, que visava ter a mente humana funcionando numa entidade, utilizando-se nanotecnologia para ela meio que atravessar paredes e não estar dentro do corpo humano em si. A Murkoff acreditava que ao combinar trauma psicológico extremo com estímulos neurológicos controlados, seria possível gerar uma consciência projetada que pudesse ser usada como arma. E dentro do jogo, mais pra frente, a gente descobre que o Dr. Rudolf Wernicke ocupa um papel central no desenvolvimento desse projeto. E o Dr. Wernicke acreditava que esse projeto poderia dar certo se encontrassem um hospedeiro correto, porque o projeto ele apresentava muitos problemas, muitas falhas. Eles tentavam fazer com diversas pessoas e não conseguiam fazer, porque as pessoas morriam, as pessoas não conseguiam suportar aqueles testes rápidos, testes violentos. Então assim, a máquina, que posteriormente a gente vai descobrir que é um motor morfogênico, ele basicamente forçava as pessoas muito ao limite. Então depois de muitos testes, muitas pesquisas, eles acharam uma pessoa que conseguiria aguentar os estímulos da máquina e talvez seria o hospedeiro perfeito, a cobaia perfeita, que é o paciente Billy Hope. Billy Hope, que antes dos eventos de Outlast, era uma pessoa que sofria com constantes abusos, violências domésticas, entre outras coisas, sendo parte de uma família extremamente disfuncional, seu pai sendo um fanático religioso e sua mãe que era totalmente negligente com ele. Então ele vivia fragmentado, ansioso, com problemas de saúde. Então, uma época, eles pegaram ele, a família provavelmente, e o enviou para o Mount Massive Asylum, com a proposta de
renovar o garoto, de trazer de volta ele, de ter um tratamento pra ele, pra conseguir fazer ele ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, fisicamente, entre outras coisas. Mas acabou que o Billy, devido a todo esse processo que ele viveu, esses traumas que ele carregava, ele acabou sendo o paciente perfeito pro projeto Outrider. Enquanto o Billy ele se mostrava cada vez mais o paciente perfeito para o projeto Outrider, paralelamente a ele tinha um personagem que trabalhava junto da Murkoff que chamava-se Chris Walker. Ele era um segurança que trabalhava ali dentro da Murkoff, ele era um ex-soldado americano já aposentado, mas ele era uma pessoa conhecida por ter um psicológico muito abalado e também ser muito violento. E isso tornava ele uma cobaia promissora para o projeto do motor morfogênico e do projeto Outrider. Só que ele acabou sendo exposto aos testes e ele acabou virando uma das variantes mais perigosas dentro do asilo. Porque Chris sabia sobre o Outrider e ele sabia que o Outrider usava hospedeiros vivos. Então ele acabou matando diversas pessoas com a proposta de tentar conter o Outrider. E nos quadrinhos são apresentadas essas figuras muito icônicas que depois vão ser retratadas na gameplay do jogo. Você vai acabar encontrando alguns, lendo arquivos sobre outros, mas basicamente pessoas que não são citadas dentro do jogo está Paul Marion, um executivo dentro da Murkoff que ele administra crises internas, faz negócios com o governo e mantém os contratos militares ativos, além também de encobrir todas as atividades ilegais e psicóticas que acontecem dentro do Mount Massive Asylum. E ao lado dele está Pauline Glick, uma das executivas que mais representa o quão frio e psicopata é a empresa Murkoff, porque basicamente ela só olha o dinheiro e o investimento que é tido ali dentro do Mount Massive. Ela não liga para vidas humanas, ou muito menos o estrago que ela está gerando em famílias que às vezes internam as pessoas dentro do Mount Massive, visando elas se recuperarem ou terem um avanço psiquiátrico. Não, ela lida tudo como se fosse apenas dinheiro e investimento. E basicamente, quando acontece a primeira crise do projeto Outrider, das variantes escapando dentro do Mount Massive Asylum, ela trata tudo como um escândalo administrativo, um escândalo corporativo. Ela não trata como um escândalo contra a própria vida humana. Ela trata tudo como se fosse um grande negócio. Bom, agora nós podemos finalmente partir para o primeiro evento do jogo. Nós somos apresentados ao personagem Waylon Park, que é um engenheiro de software dentro da Murkoff, que faz manutenção do motor morfogênico, cuida das câmeras de segurança e garante que os sistemas de redes funcionem de forma funcional e equilibrada. Mas depois de ele presenciar diversas coisas como o Projeto Outrider, tortura psicológica por parte dos médicos, abusos cometidos pelos médicos dentro do asilo, ele resolve enviar um e-mail para Miles Upshur, que é um dos jornalistas que ele conhece, tem conhecimento, e ele manda um e-mail denunciando a Murkoff por tudo que está acontecendo ali. E após Waylon enviar o e-mail para Miles, ele é chamado na sala do motor morfogênico para fazer reparos no motor, na parte de programação do motor. E quando ele chega lá, os médicos estão desesperados, pois precisam testar imediatamente uma das cobaias que vai ser usada de teste no motor morfogênico. Então, ao fazer alguns reparos ali, arrumar o sistema, ele vê uma das cobaias chamada Ed Gluskin, que pede por ajuda de Waylon agarrada no vidro. Waylon se assusta por um momento, mas ele logo volta ao trabalho. E ao voltar à sua sala, ele encontra Jeremy Blair, um alto executivo da Murkoff que descobriu que o Waylon enviou um e-mail para um jornalista que está tentando vazar as informações do Mount Massive Asylum, das operações que estão acontecendo ali. Jeremy, enfurecido com a traição de Waylon, o inscreve no projeto Outrider como uma maneira de torturá-lo. E então temos início, senhoras e senhores, a Outlast Whistleblower. Waylon, ele acorda numa sala de testes juntamente de um médico. E esse médico é chamado ali por um dos executivos da Murkoff dizendo que o Billy Hope fez uma ascensão lateral e que os doutores, os médicos, os pesquisadores que trabalham no projeto Outrider não estão felizes com aquilo. Isso pode indicar um indicativo de que o Billy Hope está saindo do controle. E não deu outra. Após alguns minutos ali dessa cena, o asilo fica em completo caos. A instalação onde o Waylon tá, o local de testes, vira um completo banho de sangue, porque o Outrider chegou até ali e fez diversas vítimas.
Waylon então encontra uma câmera e consegue se libertar graças a um paciente que invadiu o local e conseguiu destrancar as celas. Waylon então começa a fugir do local, tentar fugir daquela instalação, só que ele presencia coisas terríveis, sangue por todos os lados, médicos sendo mutilados por pacientes e até mesmo é perseguido por um dos pacientes. Após fugir de um dos pacientes, Waylon consegue ouvir dentro dos tubos de ventilação sobre como escapar daquele local, sobre como pedir ajuda, que é pelo rádio da prisão. We get out of here through reception and let Merc Tactical clean it up. If they get here in time, we need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here within... We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity, they've got signal, and the lights are on. Murkoff has it under control. Enquanto Waylon tenta achar uma forma de encontrar o rádio da prisão, paralelamente a isso, Miles Upshur chega no seu carro de imprensa no asilo e a primeira coisa que ele já se depara são vários carros fortes da Murkoff parados na frente do asilo, o que já indica que a agência chamou por ajuda da sua força tática. Miles, então, encontra uma maneira de entrar dentro do asilo, e a maneira que ele vai percorrendo dentro do asilo, ele vai vendo várias barreiras, vários locais trancados, e vai encontrando principalmente sangue por muitos locais, até ele encontrar um soldado ferido da Murkoff que manda ele sair de lá a todo custo, e que as variantes do asilo escaparam de suas celas e não são capazes de lidar com elas, de lutar contra elas. They killed us. You got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Miles então entende que o buraco é bem mais embaixo quando se trata do Mount Massive Asylum e decide sair do local. Então ele segue o conselho do soldado e tenta chegar até a sala de segurança para destrancar as portas principais. Só que ao fazer isso, ao tentar chegar na sala de segurança, ele se encontra com Chris Walker, que o arremessa com toda a força para fora da janela. Little pig. And who are you, then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Após cair de uma queda brutal do segundo andar, Miles se encontra com o Padre Martin, que acha ele ali caído e acredita que Deus tem enviado um apóstolo para ele, porque ele acredita que o Walrider é um tipo de Deus, um tipo de entidade que irá libertar e salvar as almas daquele local. Então Miles vai até a sala de segurança após se levantar, depois de um tombo muito grande, e descobre que precisa de um cartão para destrancar a sala. Ele recupera o cartão e vai até a sala, e na hora que ele vai ligar, ou melhor, ele vai abrir a porta para sair daquele local, o Padre Martin no porão desliga a energia do lugar, fazendo com que Miles tenha que chegar até lá para religar a energia e conseguir sair pela porta da frente. Só que antes disso, é claro que Chris Walker não deixaria de aparecer novamente. Após se esconder com sucesso de Chris Walker, Miles vai até o porão para ligar a energia novamente. Ele descobre que vai precisar ligar duas alavancas para assim reativar o gerador principal. E aí ele descobre que lá embaixo a coisa não seria tão simples também, pois tinha um maluco lá embaixo pronto para matar Miles assim que ele desse a menor oportunidade possível, acreditando que Miles era um doutor ou alguma coisa do gênero. Bom, Miles consegue religar a energia e vai até a sala de segurança, e lá o Padre Martin mais uma vez impede ele de ligar a energia, sedando ele com algum tipo de medicamento e dizendo que ainda não pode sair, pois ele ainda precisa testemunhar o que é o Walrider. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness.
Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Miles agora vai ficar desacordado por um bom tempo. Então vamos voltar para a perspectiva de Waylon Park, que ainda está tentando encontrar uma forma de sair daquela instalação. Ele encontra alguns médicos e alguns pacientes também. Todos ali estão no completo caos, pacientes matando médicos, e até mesmo médicos e policiais deixando Waylon para morrer na instalação. Conforme ele vai tentando encontrar outra maneira de sair, outra maneira de chegar até o rádio da prisão, ele encontra um dos piores pesadelos que vai perseguir ele por muito tempo lá embaixo, que é o canibal Frank Manera. Don't you look at us. I love him. Após encontrar com Frank na cafeteria do local da instalação, Waylon consegue seguir seu caminho e acha um local que tem uma algema presa a um corpo. Ele vai precisar encontrar uma chave para conseguir sair de lá, mas é claro que a coisa não seria tão simples, porque Frank já estaria atrás de Waylon nessa parte. You were mine! Após algum tempo de perseguição, Waylon consegue encontrar a chave e destrancar as algemas, chegando até onde ficava o crematório da instalação. Waylon olha algumas prateleiras e vai até o local para ver se consegue achar alguma saída, mas é claro que Frank não desistiria tão fácil de Waylon. Stay there and cook. Waylon consegue escapar de ser cozinhado vivo e consegue também escapar do crematório, achando uma abertura pelo teto e conseguindo escapar daquele local. Então continua seguindo sua jornada em busca de tentar sair da instalação para chegar no rádio da prisão. Então Waylon vai avançando e é claro que mais uma vez Frank estaria atrás dele, mais uma perseguição para conta. Dinner bell. Após conseguir escapar temporariamente de Frank, Waylon percorre ali alguns cômodos, alguns quartos ali da instalação e descobre que se desligar o gás, ele vai conseguir encontrar a saída daquele local. Então Waylon vai percorrendo ali alguns caminhos, encontra mais uma vez ali com o Frank, dessa vez eu não vou deixar aqui o vídeo todo da perseguição, porque é uma perseguição bem rápida, mas ele encontra ali com o Frank novamente e encontra a área onde tem a válvula do gás, então ele precisa desativar o gás para conseguir avançar para fora, para o pátio ali daquela instalação. Waylon consegue fazer isso e consegue se dirigir finalmente escapando de Frank e finalmente tendo um pouco de liberdade desse perseguidor. Ao chegar ao pátio, Waylon começa a procurar um jeito de chegar até a prisão para ter acesso ao rádio no qual ele vai buscar ajuda. Ele começa a andar pelo pátio, vê várias coisas, cabeças cortadas, pessoas mutiladas, vê basicamente os irmãos ou os gêmeos, como são chamados ali, que eu vou falar quando eles aparecerem na história do Miles, eu não vou entrar em detalhes agora nesse ponto do vídeo, mas a gente vê várias pessoas perturbadas, a gente vê também uma pessoa ali jogando basquete com uma cabeça humana, mas basicamente o Waylon percorre todo esse cenário e finalmente chega na porta da prisão, na porta, no acesso ali basicamente, onde ele vai ter acesso ao rádio. O Waylon vai avançando ali no local que consegue finalmente chegar na sala onde tinha um rádio, mas ao chegar lá, Jeremy Blair
vai basicamente quebrar o rádio, falar que ninguém pode saber de nada e vai tentar matar o Waylon. Mas uma coisa vai impedir o Jeremy de concluir essa ação, de matar o Waylon. O Chris Walker vai aparecer no local e vamos ter mais uma perseguição. Leadville 911, what's your emergency? Whalen Park. You couldn't just keep your mouth shut. You couldn't just play along. But you're done talking now. Do me a favor and die here, Park. Waylon no primeiro momento consegue despistar Chris Walker, mas aí um anúncio tocando pelos alto-falantes da empresa começam a dizer que vai ter uma evacuação para todos os membros da equipe pelo bloco administrativo. Então o Waylon vai tentar chegar lá perto porque ele está próximo do bloco. O bloco do rádio fica muito perto do bloco administrativo. Então o Waylon vê uma oportunidade de sair finalmente do manicômio. O Waylon nesse caminho encontra o Padre Martin, que nesse ponto, com o Miles desacordado em uma das celas, ele está meio que criando um caminho pro Miles, para guiar ele, escrevendo com sangue nas paredes uma frase. O Waylon percorre ali o caminho, chega ali, mas os guardas vão lá e trancam ele e ele não consegue ter a saída pelo bloco administrativo, mas consegue ir para outro caminho para ir para fora. E mais uma vez Chris Walker vai perseguir o Waylon. Waylon mais uma vez então se encontra do lado de fora do asilo, e dessa vez ele precisa chegar até uma torre para conseguir ter algum prelúdio de esperança. E nesse meio caminho ele descobre que para chegar nessa torre ele vai precisar desligar a energia, pois uma cerca elétrica está ligada que protege a torre. Mas basicamente nesse processo de desligar a cerca, algumas coisas vão acontecer, um maluco vai perseguir o Waylon, e o Waylon também vai ver uma figura completamente bizarra pela porta, uma figura que a gente ainda não tem certeza do que é exatamente. O Waylon vai percorrendo ali, chega à torre, sobe na torre e vai tentando achar um método de sair. Ele pula para um lado para ver se consegue achar ali para um telhado, né? Ele pula para ver se ele vai conseguir ter algum prelúdio de esperança, mas a madeira que tá segurando ali tá muito velha, podre, cede e o Waylon cai dentro de um prédio. Ao cair dentro do prédio, o Waylon começa a ouvir vários sussurros de pessoas falando sobre um homem muito mau, sobre um tal de noivo, sobre uma coisa que está no andar de baixo, que é muito perigosa. Inclusive o Waylon até topa com um dos malucos que estava ali sussurrando e fala que a gente tem que fazer silêncio, porque senão eles vão entregar a gente para um homem muito mau, do andar de baixo, um homem maligno. If they catch us, they'll give us to him, the man downstairs. And very bad. Very bad. God. Oh, God. E aí o Waylon começa a andar por ali, ele é perseguido mais uma vez, dessa vez pelos malucos, e quando acaba a perseguição eles dizem, aí está sua noiva. Então a gente não consegue entender muito bem o que isso quer dizer, mas a gente vai perseguindo, vai progredindo ali um pouco ali no local e vai descobrir o que significa já já. O Waylon vai avançando ali no local, vê várias máquinas de costuras, um local bem bagunçado, bem mofado. Ele vê uma coisa completamente escrota, uma coisa completamente mutilada, que não dá pra descrever bem o que é, mas basicamente nas notas ele descreve como se fosse simular um trabalho de parto ali com partes humanas, uma coisa completamente abominável. E aí finalmente a gente descobre o que era que eles estavam falando lá em cima, nós finalmente entendemos o que aconteceu. Die.
Waylon se encontra com o tal noivo, que é o paciente Ed Gluskin, que apareceu lá na parte que o Waylon estava fazendo os reparos no motor morfogênico, que pediu ajuda por Waylon. Ele ficou maluco depois de ser exposto ao motor morfogênico e acredita que os pacientes, os malucos, as pessoas que estão internadas ali são a sua esposa. Então a gente vai ser perseguido por ele ali, pela maior parte do caminho ali dentro daquele local, até a gente se esconder no armário, onde ele vai capturar a gente e vai falar que a gente vai ter que esperar para fazer os processos que ele quer. Vai ter que esperar um pouco. Então ele vai lá, ceda o Waylon e o Waylon fica acordado por bastante tempo. Enquanto isso, nós vamos retomar finalmente a história do Miles. Miles acorda em uma parte da prisão do manicômio. Ele vai andando por ali, vai vendo várias pessoas desfiguradas, pessoas torturadas, sangue por todas as partes, cruzes na sala onde ele está, principalmente, mas a maior parte que ele encontra são os irmãos. This man, Maybe. he looks nervous, I would like to kill him. as would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start, There's an idea. and when we kill him slow. Such patience. E após encontrar os irmãos, ele vai seguindo ali dentro do local, vai tentando achar um método de sair. Ele acaba achando dicas que falam pra ele seguir o sangue que vai levar ele aonde ele quer ir. Então ele vai percorrendo ali, encontra mais alguns loucos matando pessoas, coisas que já esse ponto da história já ficaram rotineiras na história de Outlast, e até que ele consegue desativar um gás e vai pra próxima porta. Miles então consegue destrancar a porta, mas ele vai ser brevemente ali perseguido pelo maluco que estava mutilando o corpo daquele policial. Miles consegue seguir seu caminho, encontra os gêmeos novamente nesse processo. Eles dizem que agora já vão começar a caçá-lo, que já foram pacientes demais. Miles então continua seguindo a trilha de sangue até ver Chris Walker mutilando o corpo de um policial, na verdade, mutilando um executivo, não se sabe ao certo o que é aquela pessoa, arrancando a cabeça e dizendo que eles têm que conter o Walrider. Então Miles consegue seguir por ali, acha o cartão para acessar os chuveiros, entra na área dos chuveiros e encontra novamente os irmãos, mas consegue despistá-los se pendurando ali do lado da janela e conseguindo escapar dali. Miles então segue mais um pouco seu caminho e desativa uma porta para ver se ele vai conseguir achar ali uma saída daquele local, mas é claro que Chris Walker já estaria na cola de Miles nesse ponto. Uma explosão acontece devido à falha que Chris Walker gerou ali na porta, né, por forçar sua entrada, e basicamente Miles cai numa pilha de cadáveres e corpos. Ali na parte de baixo, Chris Walker ainda vai perseguir um pouco Miles, que vai conseguir fugir de Chris Walker. Ele vai achar uma maneira ali de acessar aquela parte da prisão onde Chris Walker estava anteriormente, vai subindo por ali, vê várias pessoas malucas, várias pessoas loucas, alguns até atacam Miles ali nesse processo. Miles vai seguindo seu caminho, vai seguindo, até que ele consegue achar um buraco, onde ele acha ali um vestiário, alguma coisa assim que dá acesso aos chuveiros, com muito sangue, escrito várias palavras Walrider, meio que venerando a figura, e basicamente ali ele chega nos esgotos, consegue chegar ali na parte dos esgotos do manicômio. Miles então segue pelos caminhos dos esgotos e vai vendo várias coisas novamente bizarras. Uma das principais que ele vai vendo até chegar ali em umas partes mais profundas do esgoto é a própria entidade Walrider, que passa voando por ali e Miles fica muito assustado. Logo depois disso ele vai seguindo seu caminho e encontra novamente um objetivo novo, uma forma de conseguir talvez achar uma saída. Ele vai precisar desligar 2 válvulas de água para conseguir sair daquele local, mas é claro que não seria tão fácil, pois Chris Walker já encontrou um caminho para os esgotos e já está lá embaixo esperando por Miles. Miles, depois de encontrar muitos problemas com Chris Walker na parte dos esgotos, ele consegue desligar as válvulas e consegue descer por uma escada. Seguindo seu caminho, vai seguindo ali um pouco, acha mais uma escada e vai seguindo por ali. E lá ele vai pensar que vai precisar achar um outro caminho pelos esgotos, um outro caminho para os esgotos, para ele ver se ele consegue achar alguma outra saída.
Miles continua sua jornada pelos esgotos e vai ali percorrendo dentro dele. Encontra um dos malucos dizendo que o doutor está morto. Como pode um doutor morto fazer experimentos em pacientes vivos? Miles não entende muito bem o que quer dizer, mas acredita que isso pode estar ligado ao projeto All Rider e ao Dr. Rudolph Wernick, que já está morto há muitos anos, de acordo com registros oficiais. Miles vai seguindo por ali até se encontrar diante de duas opções, ala feminina ou ala masculina. A ala feminina está selada, então Miles segue pela ala masculina, vai chegando por ali, vai ter que passar por meio da água ali, no meio de vários cadáveres e outras coisas, mas é claro que Chris Walker mais uma vez estaria atrás de Miles. Ele não vai desistir até conseguir matar Miles. Miles consegue fugir e consegue finalmente acessar a ala masculina. Miles, ao acessar a ala masculina, ele vai andando ali pelos corredores, vai encontrando ali a água daquele local cheia de sangue, completamente esbanjada de sangue. Miles vai andando por ali, chega na área onde, na teoria, ele teria alguns experimentos acontecendo. Ele chega lá, vê várias pessoas amarradas, cadáveres, passagens bloqueadas. Mas Miles logo iria descobrir que não estaria sozinho ali embaixo. Ele vai começar a ser perseguido pelos malucos que vão tentar tirar um pouco da carne do Miles, dizendo que eles querem comer carne, dizendo que eles querem matar Miles. Who's down there? You're not one of them, are you? Quick, get in the dumbwaiter if you want to live. Get away! Damn it! Neither a choice here, buddy. Ao conseguir fugir dos malucos que perseguiam Miles no subsolo, ele ouve por uma voz que fala que vai ajudá-lo, que pergunta se ele não é um dos malucos que está lá embaixo tentando comer carne humana. Então ele acaba subindo lá em cima e acaba sendo espancado pelo Dr. Richard Traeger, que apesar de ter o nome de doutor, não é realmente um doutor. Traeger era um alto executivo da Murkoff. Devido a diversos comportamentos abusivos, ele ser manipulador e moralmente corrompido, ele acabou sendo exposto ao projeto do motor morfogênico. E ele acabou de vez com sua sanidade. E quando teve o incidente com o All Rider, ele se libertou e começou a fazer experimentos terríveis com pessoas e até mesmo mutilar as pessoas que estavam dentro do asilo. Traeger captura Miles e diz pra ele, até faz uma ironia, uma piada ali com ele sobre sair ali, porque tem uma saída pro lado de fora do jardim. Traeger então leva Miles até sua sala de experimentos, até um banheiro onde ele faz alguns experimentos, uns procedimentos, né, nas palavras dele procedimentos, mas na realidade a gente sabe que são algumas mutilações que ele faz ali, e ali acontece uma das cenas mais desconfortáveis de todo o Outlast. Make you believe. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. There. Better now, right? You understand how we cheat here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself.
Tredger mutila Miles, cortando seus dedos. Logo após isso, Miles consegue se libertar e encontra ali um paciente amarrado para mais uns testes de Tredger e ele começa a gritar desesperadamente. Miles vê como uma oportunidade de conseguir sair daquele local. Miles então entra num duto de ventilação e tenta achar um método de sair. E Tredger vai ficar na cola de Miles durante todo esse tempo. Mas Miles consegue perceber que se achar a chave do elevador, ele vai conseguir fugir de Tredger. Então Miles recupera a chave do elevador, foge de Tredger e mais uma vez consegue ligar o elevador. Mas nesse processo, Tredger mais uma vez dá as caras. Após o embate feroz entre Miles e Tredger, Miles consegue ganhar de Tredger, matando ele e apertando ele de um andar para o outro. Miles então foge daquele local, desce algumas escadas e acaba encontrando o Padre Martin na parte de baixo, que se diz aliviado por Tredger não ter matado, e diz para Miles que deve encontrar com ele na parte de fora do asilo. Miles então começa a procurar um jeito de acessar o lado de fora e descobre que pode ter um acesso pela cozinha. Mas lá está tudo em chamas, tudo pegando fogo, pois um paciente psiquiátrico que estava lá colocou fogo em tudo, alegando que a Murkoff havia roubado tudo dele, e ele queria morrer queimado ali. Então Miles vai precisar ligar o sistema de incêndio para acabar com aquele fogo que está ali. Miles então descobre que vai precisar ligar 2 válvulas para conseguir ativar o sistema de incêndio, mas é claro que nunca nada é tão fácil. Chris Walker mais uma vez estaria na cola de Miles. Mas após algumas perseguições e escondidos no armário, Miles consegue ligar as válvulas e conseguir ligar o sistema de arrefecimento. Miles então apaga o fogo de todo o local, é atacado por aquele maluco que queria morrer queimado, porque Miles impediu, que ele conseguisse fazer isso. Miles acessa o lado de fora, uma escuridão total toma conta do lugar. Miles é perseguido por Chris Walker, acontece muitas coisas, Miles basicamente tem vários problemas, mas um dos maiores fatores é que Miles pela primeira vez vê Wall Rider em sua frente. Mas Miles consegue avançar ali e chegar no local onde Padre Martin pede para ele ir encontrar com ele nos andares mais superiores. Miles vai percorrendo ali todo o caminho necessário e vai descobrir que vai precisar de uma chave para acessar o andar superior. Então ele desce lá para baixo e encontra a tal chave, mas para pegar a chave vai ser necessário 3 fusíveis para abrir aquele compartimento e conseguir pegar a chave. Mas é claro que não seria mais simples, Miles vai ser perseguido com esse fator todo. Miles consegue os 3 fusíveis depois de muita dificuldade, consegue a chave e sobe até o andar de cima, onde ele vai percorrer ali também um caminho, vai encontrar uma parte onde ele vai precisar executar um pulo, e quando ele faz esse pulo, sua câmera cai lá na parte de baixo. Miles vai até lá para tentar recuperar a câmera no meio de um breu completo. Miles chega lá, vê várias pessoas, ouve várias vozes. Quando ele recupera a câmera tem alguns danos na sua tela, mas nada de muito sério. Mas Miles começa a ser perseguido mais uma vez, e daí ele foge daquele local com sua câmera quase toda destruída. Miles então segue sua jornada para o 3º andar, e lá descobre que vai ter que utilizar o bloco administrativo para chegar até Padre Martin, mas é claro que não seria tão simples. Chris Walker mais uma vez estaria atrás de Miles para assassiná-lo, mas Miles consegue fugir por um duto de ventilação e consegue chegar até a parte necessária. Lá ele encontra com um fiel do Padre Martin, dizendo que a chave para a porta que ele estava parado ali está dentro do teatro. Miles precisaria chegar até lá e recuperar a chave. Miles vai até o teatro, encontra mais algumas bizarrices por lá, pega a chave e sai dali. Antes de conseguir sair do teatro, aparecem uns irmãos ali de novo, os gêmeos ali de novo, tentando assassinar Miles, mas sem sucesso. Miles consegue destrancar a porta e continua seguindo seu caminho. Miles vai avançando e vai vendo várias pessoas, vários pacientes, rezando para uma estática na televisão. Miles não entende muito bem aquilo e continua seu caminho, até chegar na parte da igreja. Miles consegue achar um acesso para a igreja e lá está Padre Martin num crucifixo, pronto para fazer seu sacrifício em nome do Sr. Wall Rider. My Job, you alone shall escape it, Alva. This is your penultimate act of witness. The promise of the prophets was always freedom from death. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. You are no longer in any danger. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free.
Kill my son? Miles, após presenciar o sacrifício do Padre Martin para seu deus Walrider, ele pega a chave do elevador e vai até o elevador para tentar escapar daquele local, pois Padre Martin disse que as portas da frente estariam abertas para ele fugir daquele local amaldiçoado. Mas é claro que Chris Walker mais uma vez apareceria para tentar impedir Miles de fugir daquele local, mas Miles consegue fugir dele e consegue ativar o elevador com a chave. Mas na hora que o elevador para no primeiro andar, pronto para liberar Miles, não sabemos se foi a programação do elevador feita pela Murkoff num estado de emergência ou até mesmo o Padre Martin. O elevador começa a descer mais ainda e leva Miles para a instalação onde estava o motor morfogênico, onde os testes do Walrider estavam sendo executados, onde o Waylon estava trabalhando. Miles, então, desesperado, começa a percorrer a instalação tentando achar uma outra forma de sair, de escapar daquele local maluco. E Miles vê pela janela uma possível saída. E quando Miles se aproxima da porta para finalmente conseguir sair daquele local, o Walrider aparece e começa a perseguir Miles. Mas Miles começa a correr com todas as suas forças restantes de Walrider. Mas infelizmente, ele daria de cara com Chris Walker pela sua última vez. Walrider acaba de destruir completamente Chris Walker. Pelo menos é um perseguidor a menos para a cabeça de Miles. Mas Miles, andando ali pela instalação, tentando achar uma outra forma de sair novamente, ele acaba encontrando o Dr. Rudolph Wernick, que nunca esteve morto. I know. I am supposed to be dead. No such luck. I am older than sin, but somehow the only one left. Because of Billy. He takes care of me. He may think I'm his father. He certainly loves me, poor idiot. Do you know what this symbol represents? It warns of a nanohazard. Microscopic machines. Technology we have had for decades but never mastered. Murkoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Miles finalmente compreendeu o que era Billy Hope. E depois da explicação de Rudolph Wernick, Miles entendeu que só poderia ser livre, só poderia sair daquele local se conseguisse matar Billy Hope. Então Miles começa a percorrer naquele local, fugindo do Walrider e finalmente se dá de cara com o motor morfogênico. Miles então precisa fazer duas coisas: cortar o oxigênio por meio de uma válvula, qual ele consegue, cortar o suprimento de oxigênio do Billy, e também conseguir desligar a energia que leva até o motor morfogênico. Miles também faz isso. Miles consegue fazer isso e quando ele está voltando para terminar o processo, Billy Hope, ou melhor, Walrider, pega ele e o joga com toda a força no chão. Mas Miles não desiste. Miles continua firme e forte. Ele desliga o suprimento de vida de Billy e aí o Walrider pega Miles e finalmente temos um embate entre esses dois.
Wall Rider finalmente se foi. Mas nós sabemos que isso não é completamente verdade. O que aconteceu na verdade foi que o Wall Rider, devido à entidade Wall Rider, sentiu que Miles tinha passado por diversos experimentos traumáticos, diversas experiências traumáticas. Viu coisas absurdas, pessoas mutiladas, cadáveres, foi perseguido diversas vezes por gente maluca. Então Miles acabou se tornando um hospedeiro perfeito para a entidade Wall Rider. Mas Miles ainda não sabe disso, e com suas últimas forças ele tenta chegar até a saída do local. Mas ao chegar, Dr. Rudolph Wernick, junto com a equipe tática da Murkoff, fuzilam Miles. Miles cai no chão, aparentemente morto. Mas aí vem uma tela preta do jogo e nós só conseguimos escutar vários tiros e pessoas gritando em desespero. Miles agora está no controle de Wall Rider. You have become the host. Jesus God, what is that thing? Esse foi o fim do ser humano que era Miles, mas ainda não acabou essa história. Enquanto isso tudo acontecia lá na parte de baixo da instalação, Waylon acorda, 12 horas depois, ainda naquele armário. Ed fazia experimentos terríveis com os pacientes, castrava eles e cada vez mais pessoas iam morrendo naquela mesa, com Ed tentava cada vez mais fazer a sua noiva perfeita. Na hora que chega a vez de Waylon participar desse processo, onde ele vai ser castrado por Ed, um paciente vem e ataca Ed Gluskin, dando Waylon uma oportunidade para fugir. Waylon então, muito debilitado porque tem uma perna machucada, começa a correr muito pelo local, tentando achar um método de fugir. Waylon vai correndo e acaba encontrando uma janela, a qual ele pula e machuca ainda mais sua perna que já estava infeccionada. Waylon começa a andar pelo local e descobre que tem uma porta que vai levar ele para a saída. Ele pega a chave, mas Ed Gluskin não deixaria tão fácil assim para ele fugir. Obviamente, temos mais uma perseguição. Waylon acredita ter finalmente escapado de Ed Gluskin, tanto é que ele chega até a porta e vai destrancá-la, mas Ed pega ele mais uma vez e leva para pendurá-lo numa quadra, onde tem vários outros corpos de pessoas mutiladas. Mas devido a vários corpos já pendurados ali, o teto muito podre, ele começa a ceder e o Waylon consegue se balançar ali na corda onde estava para ser despendurado, e um ferro muito forte, muito grande, vem e perfura o peito de Ed Gluskin. We could have been beautiful. Com Ed Gluskin morto, o Waylon consegue chegar até a saída daquele local. Ele vai percorrendo por ali, e por uma janela, ele vê a igreja onde Padre Martin fez seu sacrifício para o Wall Rider completamente em chamas. Além disso, o Waylon segue um pouco mais para frente e também encontra oficiais táticos da Murkoff, analisando o corpo de Richard Treasure, onde teve seu embate contra Miles. Além disso também, quanto mais ele vai percorrendo para achar a saída, ele vai ouvindo nos rádios dos oficiais que todas as forças estão autorizadas a usar força letal e que tem algo no subsolo matando todas as forças especiais. Após isso, depois de todos esses acontecimentos vivenciados por Waylon, ele começa finalmente a conseguir achar uma saída. Ele começa a percorrer ali os corredores do asilo e finalmente chega na porta principal do local, onde está Jeremy Blair caído, e pede por ajuda de Waylon, falando que vamos se ajudar, eu te ajudo, você me ajuda a sair daqui e eu te ajudo a sair daqui. Mas é claro que isso não era verdade, e agora eu vou deixar vocês ficarem com o final desse jogo maravilhoso. No one can know. No one.
You press that button, there's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked. But it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Mas quem poderia esperar um final mais incrível do que esse? Miles, depois de controlar o Walrider, mata Jeremy Blair, liberta, ajuda o Waylon a escapar do asilo, e esse é o final mais incrível do jogo, e o Waylon vazando tudo ali na mídia no final do game. Muito incrível o jogo, eu espero que vocês tenham gostado de coração do vídeo, deu muito trabalho pra fazer, não foi fácil. Fiquei várias horas ali eu editando áudio, editando as imagens que tinha no vídeo, fiquei muito tempo ali fazendo isso tudo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado da minha narração no vídeo. Eu agradeço demais as pessoas que participaram, a Júlia, o Leonardo, que me ajudaram a fazer revisão, que gravou um pedaço pra me ajudar, pra me descarregar um pouco, que achou a ideia muito irada, muito legal. Então assim, eu agradeço demais a todos que participaram, agradeço quem também deixar o like aí. Por favor, deixa o like, divulga se for possível. Caso tenha alguma sugestão pra melhoria, deixa aí nos comentários, alguma sugestão de alguma coisa que talvez não tenha ficado tão claro nos comentários. Mas no mais é isso, muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.